Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que todas e todos estejam bem. E a gente vai começar a estudar os animais, né, os diversos animais que existem aqui no nosso planeta. E vamos começar estudando os animais vertebrados, que são os animais que possuem um crânio e uma coluna vertebral, ou seja, eles possuem um endoesqueleto, né, um esqueleto córpóreo. Eles possuem, né, sustentação no corpo, né, que são o esqueleto. Tá? Quando a gente começa a falar de vertebrados, então a gente já vai abordando o filo dos cordados, que é um dos filos existentes dentro do reino animal, tá? Então vamos fazer aqui uma análise dessa palavra. Zoo significa animal, logia, estudo. Vertebrados, animais com esqueleto, né? Animais que possuem estruturação córpora, eles possuem um crânio e uma coluna vertebral. Então a gente faz o estudo desses animais. Bom, para a gente compreender melhor o cordado, a gente precisa entender que o filo dos cordados ele é composto por diversos grupos de animais. Então você tem grupos de animais diversificados, né, diferentes entre si em características, porém todos esses grupos são cordados, tá? E a gente vai entender o porquê que todos esses grupos são cordados, apesar de cada grupo ter suas características próprias e serem muito diferentes um do outro, né? Por exemplo, aqui a gente tem que um dos grupos que compõem o filo dos cordados são as aves, né? Ave é bem diferente de mamífero, porém, tanto ave quanto mamífero são cordados, e a gente vai ver o que determina eles ser cordados, tá? Entre os grupos que formam o filo dos cordados, a gente tem os protocordados, né? Que são um subfilo do filo cordata, são os organismos primitivos, foram através dos protocordados que foram evoluindo os demais cordados até a vida que temos hoje dos cordados, né? Então aqui nos protocordados a gente tem os organismos primitivos, os primeiros cordados existentes, né? Que são os tunicatas e os anfioxos. A gente tem também o grupo dos peixes. Dentro do grupo dos peixes, a gente tem os peixes agnatos, né? Que são os peixes sem mandíbula. Numa escala evolutiva, a gente vê que agnatos não têm mandíbula. Porém, num espaço de tempo aqui, ó, a gente vê que os peixes vão adquirir mandíbula. Então, quando a gente chega nos condríctes, que são os peixes cartilaginosos, né? Eles já possuem mandíbula e esqueleto de cartilagem. E os teictes, que são peixes ósseos, já com mandíbulas também, porque a partir dos condríctes houve, né, a aderência aí da mandíbula. Também temos os anfíbios, as famosas rãs, sapos e pererecas, os répteis, as aves e os mamíferos, e nós seres humanos estamos dentro deste grupo aqui, dos mamíferos. Então nós seres humanos somos classificados como cordados. Aqui a gente tem uma representação de um cladograma. O que é um cladograma? Cladograma é uma hipótese. Por que uma hipótese? Porque pode, né, vir uma ideia melhor, uma hipótese melhor explicando sobre o desenvolvimento, a origem, a evolução dos cordados, descartando ou incluindo mais ideias. Então, ideias, hipóteses que se sobressaem melhor do que a outra, pode atualizar, né? Então esse cladograma ele não é oficializado, ele pode ser substituído a qualquer momento pela biologia. Mas hoje a biologia ela utiliza esse cladograma para explicar melhor a evolução e aquisições evolutivas que os cordados tiveram ao longo da escala evolutiva. Então aqui em cima a gente tem os grupos que compõem o filo dos cordados, e aqui embaixo as características de cada grupo, e a gente vai vendo as aquisições evolutivas ao longo da escala evolutiva. Então, por exemplo, como eu expliquei, agnatos, peixes sem mandíbula, condríctes já terão mandíbula. Então, vai mostrando a mudança que os organismos tiveram ao longo do tempo. Só para simplificar, o filo chordata, ele é popularmente conhecido como cordados. Fica mais fácil a compreensão. Bom, as características gerais. É comum a todos os cordados terem essas características aqui, tá? Então, os cordados apresentam simetria bilateral. Então, imagine o seu rosto, né? Se você partir o seu rosto no meio, você vai ter dois olhos
duas orelhas, uma em cada lado, idênticos, metade de uma boca aqui, metade de outra boca aqui. Então, você vai ter duas partes idênticas iguais na divisão córpora, na divisão do corpo, tá? São celomados. O que significa ser um organismo celomado? Os organismos celomados, eles possuem cavidades, e essas cavidades, ela é revestida por um tecido que a gente chama de mesoderme, que é um dos tecidos embrionários. Então, organismos que possuem essa cavidade dentro do corpo e que tem o revestimento da mesoderme são chamados de celomados, porque essa cavidade com revestimento da mesoderme se chama celoma. Então, todos os cordados são celomados. Possuem sistema digestório completo. O que significa isso? Que eles possuem de boca até ânus. Apresentam segmentação córpora. A segmentação córpora são listras, né, divisões que os cordados possuem no seu corpo. A gente pode ver isso no exemplo a seguir que eu vou explicar para vocês na imagem. São deuterostômios. O que é um organismo deuterostômios? Lá na embriogênese, quando o embrião está se formando, os tecidos embrionários estão se organizando para formar o embrião, se forma uma estrutura. Essa estrutura, ela possui essa abertura aqui. Essa abertura se chama blastóparo. Esse blastóparo, ele vai ser responsável por formar a boca e o ânus do animal. Porém, existe uma ordem. Quando o blastóparo forma primeiro o ânus do organismo e depois a boca, esse organismo é chamado de deuterostômio, certo? Então, todos os cordados são deuterostômios, porque durante, né, o processo embrionário se forma primeiro o ânus dele, depois vai se formar a boca. E são triblásticos. O que é um organismo triblástico? Ele vai possuir os três tecidos embrionários, que são a mendoderma, a mesoderma e ectoderma. Agora a gente vai ver as características marcantes, as características principais dos cordados. Essas características, elas podem ser presentes durante toda a vida de um cordado ou durante apenas uma fase da vida dela. Alguns cordados apresentam essas características apenas no processo da embriogênese, ou seja, quando ele é um embrião. E essas estruturas, elas podem se transformando e desaparecendo ou permanecer quando esse organismo de embrião virar um adulto, tá? Então, todos os cordados, todos os organismos que são cordados possuem essas estruturas, nem que seja em um momento da vida, tá? Quais são essas estruturas? Primeira estrutura que classifica os organismos como cordados é o tubo nervoso dorsal. Dorsal significa costa, então é um tubo nervoso que se localiza nas costas desse animal. Então aqui, ó, na costa desse animal você vai ter um tubo que se estende por todo o corpo do organismo e ele é nervoso. Abaixo do tubo nervoso dorsal, a gente vai ter a notocorda. A notocorda, ela se localiza abaixo do tubo nervoso dorsal e se localiza acima do estômago. Tem algumas questões de vestibular que cobram a localização do notocorda. Teve até uma questão que cobrou assim, a notocorda está abaixo ou acima do estômago do animal? Então, o estômago, ele está aqui, no intestino, tá? E aí, acima do estômago, você tem a notocorda. E abaixo do tubo nervoso dorsal, a notocorda. A notocorda, ela é uma estrutura que vai fornecer ali a função de sustentação do corpo. Tá? Ela vai sustentar o corpo desse organismo ou desse embrião. Em alguns organismos já desenvolvidos adultos, essa notocorda aqui, ela vai se tornar a coluna vertebral. Os organismos que possuem coluna vertebral, eles mostram o quê? Que tiveram notocorda, porque são cordados lá no embrião, né? Quando ele era embrião, tiveram notocorda, e essa notocorda se transforma na coluna vertebral. Nós, seres humanos, possuímos coluna vertebral. Essa nossa coluna vertebral, ela foi a nossa notocorda quando a gente foi embrião. Então, ela se transformou em coluna vertebral. Bom, região caudal. Os cordados possuem cauda pós-anal. Por quê? Você tem um ânus, depois do ânus você tem uma cauda. Então,
é uma cauda que se estende depois do ânus, por isso que se chama cauda pós-anal, é uma característica dos cordados. Nós, seres humanos, tivemos a cauda pós-anal quando embrião, e a evidência é o nosso cóccix, né? No finalzinho aqui em cima dos nossos glúteos, né? A gente consegue observar que é uma evidenciação do nosso corpo que a gente teve essa cauda pós-anal, que ela desapareceu, tá? Também as fendas faríngeas ou branquiais são por onde ocorre, né, a respiração em algumas espécies de cordados, a alimentação. Nós, seres humanos, já tivemos essas fendas no pescoço no processo embrionário. Essas fendas se fecharam e houve o desenvolvimento do sistema respiratório. Então, é bom a gente ver isso, por quê? Porque a gente vê que todos os cordados têm essas características, nem que seja em algum momento da vida. Outra característica, segmentação. Outra característica, segmentação. Essas listras no corpo. Então, cordados têm essa segmentação córpora, como eu falei, musculatura segmentada, né? Segmentação. E sistema digestório completo. Então, aqui você tem a boca e o ânus. Um sistema digestório completo, como a gente viu na característica geral, né? Como os cordados surgiram? Bom, os cordados surgiram a partir dos deuterostômios, tá? Deuterostômios a gente viu que é quando o blastóparo ele vai formar primeiro o ânus, depois a boca. Só que os deuterostômios é um conjunto de grupos de animais que possuem aspectos embrionários peculiares, parecidos. Quais são esses grupos? Os hemicordados e ectodermos e nós cordados. Então, todos esses grupos aqui são deuterostômios, ou seja, se forma primeiro o ânus e depois a boca, certo? Vamos para a classificação dos cordados. Bom, os cordados, eles possuem duas classificações. Primeiro, os protocordados, que é um subfilo dos cordados. Os protocordados são animais ainda invertebrados. Mas o que determina ele ser cordado? A presença das características marcantes dos cordados, como o notocorda, por exemplo. Então, eles demonstram ser cordado, apesar de serem invertebrados. São seres primitivos, mais simples, que deram origem, né, na escala evolutiva dos cordados, porque a partir deles foi ocorrendo a evolução dos cordados, né? Então, os protocordados ele é composto pelo subfilo urocordados e cefalocordados. Depois vem os cordados vertebrados. Vai haver o desenvolvimento do crânio e da coluna vertebral. Eles vão possuir um esqueleto, uma sustentação córpora, então é uma questão evolutiva. Dentro dos cordados nós vamos ter os peixes, tá? Que é envolvido por essas duas classes, os agnatas, peixes sem mandíbula, e gnastomatos, que são peixes com mandíbulas. Dentro do grupo dos gnastomados, a gente tem a classe condrictis, que são peixes cartilaginosos, e osteictis, que são os peixes ósseos, eles vão possuir esqueleto de osso. E a classe tetrápoda, 4 pares locomotores. Então, por exemplo, nós seres humanos possuímos 2 braços, 2 pernas. Todos os tetrápodes possuem 4 pares locomotores. Dentro desses tetrápodes a gente tem anfíbio, réptil, aves e mamíferos. E nós, humanos, estamos dentro da classe mamíferos, somos tetrápodes. Bom, agora a gente vai entender os protocordados. Vamos ver os primeiros organismos existentes que foram cordados e que a partir dele foram acontecendo as escalas evolutivas para os cordados. Bom, então olha que interessante. Uro significa cauda e chordata vem de cordados. Então eles são cordados. Por quê? Uro. Porque a notocorda, ela vai estar presente quando esse organismo for uma larva, ele vai estar presente apenas na cauda desse animal. Então a notocorda, ela não vai se estender durante todo o corpo desse organismo. Vai se estender apenas na cauda dele. Tá? A notocorda apenas estará presente na cauda. Por isso, são chamados de urocordados. Cordados porque possuem a notocorda, são cordados, e urocauda, notocorda presente apenas na cauda, na fase larval. Eles pertencem ao subfilo dos protocordados, organismos primitivos e invertebrados, dos cordados, e eles possuem uma túnica que cobre o corpo deles, envolve o corpo deles. Essa túnica, ela reveste todo o corpo deste organismo.
Então, os tunicatas, eles possuem uma túnica envoltória ao seu corpo. E essa túnica, ela é composta por polissacarídeos. São animais marinhos, ou seja, vivem nos mares, tá? São animais marinhos. Seu ambiente de vida é aquático na água. E o maior exemplo, né, o maior organismo representativo deste grupo são os ascídeos, que é este carinha aqui na imagem, né, que eu mostrei a túnica deles. Como é que funciona, né, os ascídeos? Como é que funciona aí o grupo dos tunicatas? Os tunicatas, eles vão ter dois sifões. O sifão inalante, que é o sifão maior, e o sifão exalante, que é o sifão menor, tá? Na água vai estar disperso algumas moléculas, né? Vai estar disperso algumas partículas, certo? Partículas orgânicas. Quando a água ela está do lado de fora, ela entra aqui por esse sifão inalante. E ele vai passar aqui, ó, pela faringe. A faringe ela vai possuir umas estruturas que produzem muco. Então aqui na faringe é produzido muco. Esse muco, ele ajuda a fazer o deslizamento dessas partículas orgânicas. Então a partícula orgânica ela vai descendo com a ajuda desse muco e vai aqui para o estômago. No estômago ocorre a digestão, passa pelo intestino e chega no ânus, que está aqui. A água que entrou pelo sifão inalante sai juntamente com o sifão exalante, junto com o material resultado depois da digestão. Né? Então é igual nós seres humanos, a gente come a comida, vai para o estômago, vai para o intestino e sai pelo nosso ânus como fezes. É como os tunicatos, eles se alimentam a partir das partículas orgânicas que estão na água, que passou pela faringe, foi para o estômago e o resultado, né, o material que ele não precisa, ele vai liberar como se fosse a fezes dele, né? Ele libera aqui, ó, pelo sifão inalante junto com a água. Então é assim que os tunicatas funcionam. Então os ascídeos, eles são sésseis, ou seja, eles são imóveis, são filtradores, porque conforme a água ela vai passando pelo sifão inalante, ela vai sendo filtrada. Aquelas partículas inorgânicas, elas vão sendo encaminhadas para a digestão desse organismo. Então a água ela vai retornar, né, ao ambiente marinho filtrada. E possui uma túnica protetora. Então aqui do lado a gente tem uma imagem, né? Os ascídeos possuem essa túnica que protege eles. O sifão inalante, que é o maior, e o sifão exalante. Sifão inalante entra água, né, juntamente com as partículas orgânicas. Sifão exalante libera a água filtrada, juntamente com as fezes desse organismo. Bom, outro subfilo são os cefalocordados, que o maior representante desse grupo são os anfioxos. Eles pertencem aos protocordados, tá? São um outro subfilo dos protocordados, além dos tunicatos. Então a gente tem tunicatos e cefalocordados, que a maior representação deles são anfioxos. Bom, são animais marinhos, vivem no mar, tanto que vivem no mar que eles vivem enterrados em areias granulosas oceânicas, ou seja, eles vivem em areias densas, eles se enterram em areias densas. Então aqui a gente tem um anfioxo enterrado em uma areia densa, tá? Com grânulos bem grandes e a boca dele fica para fora. Esses animais, eles possuem a notocorda da cabeça até a cauda. Então, essa notocorda ela vai se estender durante toda a região córpora desse animal. Então, ela vai se estender da cabeça até a cauda, se estende por todo o corpo deste organismo. Por isso que, ó, céfalo vem de encéfalo, que é o cérebro, né? Chordata, de cordados. Então, ele é um cordado que ele vai possuir a notocorda e as demais características dos cordados. E céfalo por quê? Porque a notocorda vai estar da cabeça até a cauda. Então, a notocorda está por toda a extensão córpea. As fendas branquiais dos anfioxos, ela é voltada para a alimentação. Tá? Durante um processo em que a água ela caminha pelo corpo deste animal, as fendas branquiais capturam, tá, a alimentação desse organismo. Então, as partículas orgânicas vão estar sendo capturadas pelas fendas branquiais, mas ela também realiza a oxigenação para esse organismo conseguir respirar.
mas a maior função das fendas braquiais é a captura de alimento. E o maior exemplo desse grupo são os anfioxos. Bom, então aqui a gente tem, né, a morfologia, a anatomia desses organismos, né? Então aqui a gente tem a notocorda, a gente vê, ó, que a notocorda ela vem da cauda, se estende até a cabeça, acima da notocorda, o tubo nervoso dorsal, as farígenes com fendas braquiais, só que a gente tem as farígenes, tá? Responsável pela captura de alimento. Tem a boca, tem ânus, tem nadadeira caudal, então aqui você tem um ânus, após o ânus, cauda após anal. Os anfioxos são cordados. E vale salientar que são invertebrados também, não possuem crânio nem coluna vertebral, são invertebrados. Aqui a gente tem outro tipo de cladograma, bem mais detalhado, com mais informações. Também mostra aqui os grupos que compõem os cordados e as aquisições evolutivas que eles tiveram ao longo do tempo, tá? Aqui também é possível falar dos grupos parafiléticos e monofiléticos. Monofiléticos são grupos onde você vai ter um ancestral comum a todos os grupos de organismos cordados, no qual você não vai excluir nenhum grupo de organismo vivo. Então, você vai pegar um ancestral comum que vai ser comum a todos os grupos. Já os parafiléticos, você vai ter um ancestral comum e você vai excluir um grupo de forma proposital, considerando apenas os demais, de acordo com as características dele. Então, por exemplo, réptil são parecidos, porém aves não são. Então, eu pego um ancestral comum dos répteis e excluo aves e excluo os mamíferos. Então, nesse caso, a gente considera um grupo parafilético, tá? Quando eu considero todo este grupo aqui como um grupo tetrápodes ou amniota, então eu já passo a considerar um grupo monofilético, porque eu estou considerando um ancestral comum a todos estes grupos. E aqui a gente tem um belo resumo dos cordados que a gente viu hoje como invertebrados. Então aqui a gente tem que os protocordados, eles não possuem crânio e não possuem vértebra, são invertebrados. Eles são classificados em urocordados e cefalocordados. Urocordados, tunicatas, o maior exemplo são os assídeos, e cefalocordados, anfioxo, tá? Que vivem enterrados na areia granulosa no fundo do mar. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo, continuando o nosso assunto de cordados.